Tudo bem? Paz. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, só que de uma forma um pouco diferente. Acabando de vir de um culto maravilhoso na minha igreja, Igreja Bíblica Cristã em São Gonçalo, onde eu tive a alegria de compartilhar uma palavra que eu considero muito importante sobre conselhos bíblicos para o tempo do fim. Instruções do Senhor Jesus muito preciosas, muito ricas no sermão escatológico e também em duas parábolas na sequência, no capítulo 25 de Mateus, Mateus 24 e Mateus 25. E a mensagem que vem a seguir, ela vai estar apenas em áudio, porque nós tivemos um problema no local onde nós nos reunimos, onde houve queda de energia por algumas vezes, e então não foi possível gravar em vídeo, como geralmente nós costumamos gravar, mas na hora, para eu acompanhar talvez melhor o cronômetro, eu resolvi gravar o áudio usando, acompanhar o horário correndo usando o cronômetro do gravador. Então eu consegui gravar o áudio. Se você estiver ouvindo este vídeo aqui, assistindo esse vídeo, é porque eu não consegui gravar a mensagem em vídeo, em casa, no mesmo dia, mas fazendo apenas essa introdução para que você acesse ali essa mensagem. Ali nós vemos que Jesus ele apresenta sinais, evidências sobre do que antecede a sua vinda, o fim do mundo e a destruição do templo em Jerusalém. Uma resposta à pergunta que os discípulos fizeram no início do capítulo 24 de Mateus. E dentro disso, dentro dessa conjuntura que nós enxergamos, e evidências de o que tem acontecido com a igreja nesse tempo, do que tem faltado à igreja, eu enxergo que a maneira como nós devemos nos conduzir nesse tempo do fim, o Senhor Jesus deixou instruído nesse que eu chamo de 12 conselhos bíblicos para o tempo do fim. Então que você seja edificado nessa palavra, somente em áudio, deixando o áudio aqui original do que eu preguei nesse dia, no domingo à noite. Provavelmente você vai assistir esse vídeo a partir da segunda-feira pela manhã, mas que seja para a tua edificação, para o teu encorajamento, para o teu fortalecimento e também para a sua correção. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus 24, a partir do versículo 29. A gente está com uma fase só de alimentação de energia. Então é por isso que as lâmpadas estão assim, tá? Você pode avisar os irmãos. Por isso está apagando assim. Tá, as lâmpadas estão apagando, indo e voltando por conta daquele pico de luz. Nós estamos com só uma fase de energia, tá, irmãos? Então, descanse o coração, não se preocupem. É só, como diz o ditado, é só uma fase, vai passar. Amém? Em nome de Jesus. Abrimos a palavra de Deus em Mateus 24, dos versos 29 a 36, e diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo
que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Você pode se assentar, por favor? Queridos, nós encontramos nesse texto, os irmãos estão me ouvindo bem? Não? Estão me ouvindo? Amém? Amém? Ney já está ouvindo aí atrás? Então, graças a Deus. Nós encontramos aqui nesse texto o Senhor Jesus apresentando importantes sinais a respeito da sua vinda, sinais que aconteceriam antecedendo a sua vinda, antecedendo a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, e também o fim, o tempo do fim. Aliás, Jesus dá esses sinais, essas evidências, como resposta à indagação dos discípulos no início do capítulo 24. Acompanhe comigo, por favor, verso 1 a 3 de Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus, ele está apresentando sinais que antecederiam a sua vinda, o tempo do fim e a destruição do templo em Jerusalém, em resposta aos discípulos. E aí, queridos, no meio dos sinais que nós vemos isso, a partir do versículo 4, nós vemos que é um tempo de muito engano, de convulsão geopolítica e social, de uma natureza furiosa, como evidências do princípio das dores. E nós já começamos a enxergar um pouco disso nos dias de hoje. Se você vir o que tem acontecido em igrejas, o que tem acontecido no chamado meio cristão, daqueles que se dizem de Cristo, nós temos contemplado muito engano. Muitos se apresentando como sendo de Cristo, na verdade, aquilo não tem nada a ver com a vida cristã. Nós também temos visto acontecendo muitas vezes essa convulsão na geopolítica. Atualmente nós estamos debaixo de um conflito militar entre Rússia e Ucrânia, e alguns países de um lado, outros de outro, envolvidos, como a Alemanha, que não quer fornecer armamento para a Ucrânia. Você vê os Estados Unidos ali querendo bancar, o forte, o valente. Nós vemos ali a OTAN preocupada de que, se a Rússia invadir, a OTAN perderia força muito grande. Nós vemos a natureza furiosa, do jeito como temos visto no Brasil, por exemplo. Nós temos visto tempestades, chuvas, temos visto vendavais, temos visto tantas coisas, não só no Brasil, mas também no mundo. Tivemos recentemente uma suposta erupção de vulcão no oceano, que gerou uma tsunami num país que é uma ilha, Eu digo suposta porque tem indícios de que foi um exercício de explosão, de acionamento de bomba nuclear. Tem essa suspeita. Então nós já começamos a ver essa convulsão, pestes, essa pandemia. Bill Gates já prometeu que a próxima pandemia vai ser muito pior. Ele prometeu recentemente. Sinal de que, não quero, você imagina aí. Então, diante disso, tendo o Senhor Jesus falado que isso eram os princípios, evidências como o princípio das dores. E dores de quê? Dores de parto. As dores de parto, elas são as contrações que, conforme o parto vai se aproximando,
as dores vão ficando cada vez mais intensas, numa quantidade maior e num intervalo menor. Acontecem muito rápido entre uma e outra. Essa diferença é muito curta. Nós conseguimos enxergar isso. E daqui até o retorno do nosso Senhor Jesus, amados, vai ser cada vez mais intenso. Nós temos visto isso na igreja, no arraial de Deus. Aquilo que é considerado o tripé da vida cristã está se desvanecendo, está enfraquecendo. A fé, o amor e a esperança. Nós vemos uma falta de fé crescente. Jesus, em Lucas 18, versos 7 a 8, Jesus ele disse, falando a respeito da importância de nós perseverarmos em oração, tendo a Deus como justo juiz. Ele diz o seguinte: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Essa aqui é uma tradução ruim, né? Ainda que pareça tardio, seja melhor. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus estava falando com os discípulos. Jesus estava orientando a respeito de oração, mostrando que a vida de oração é evidência de uma genuína fé. Mas, quando nós enxergamos isso aqui, será que, olhando para a nossa vida, será que em alguns momentos, e o parâmetro é a vida de oração, como evidência de fé, será que também não tem faltado em mim e em você uma genuína fé em Deus? De alguém que persevera em oração, de alguém que tem uma vida de oração pujante? Será que não? A falta de amor, Mateus 24, verso 12, esse mesmo capítulo aqui, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, se o pecado está cada vez mais tolerado dentro do arraial de Deus, o amor dos crentes está se esfriando ou não, igreja? Claro que sim. Se você olhar para mim, se você olhar para você, se você olhar para o lado, nós conseguimos enxergar, infelizmente, lamentavelmente, que o amor de muitos de nós tem se esfriado. Não é o amor do mundo que tem se esfriado, o nosso amor tem esfriado, irmãos. O padrão de amor é Deus. Deus é a origem, a fonte e o padrão de amor. Nós só conseguimos ter um amor perfeito se nós estivermos em Deus. Então o perfeito amor não vai se esfriar do mundo, ele vai se esfriar dos servos de Deus. Por causa de quê? Pela prática da iniquidade, pela quebra da lei, pela quebra dos princípios, especialmente da palavra de Deus. O nosso pecado tem esfriado o nosso coração. É esse tempo que nós temos vivido. A falta de esperança também. 1 Coríntios 15, dos versos 17 a 19, um capítulo onde Paulo está defendendo, fazendo uma defesa aos coríntios a respeito da ressurreição, porque havia um grupo ali que não cria que houvesse ressurreição. Morreu, acabou. E Paulo começa argumentando dele ser um apóstolo, por ter testemunhado a ressurreição do Senhor, por ser um pregador do Evangelho. Ele expõe o Evangelho, e ele começa a falar que, olha, se vocês não creem que Jesus ressuscitou, que há ressurreição, então Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, então a fé de vocês é uma fé vã. E ele vai dando vários exemplos, e ele fala como é que vai ser a ressurreição, que Jesus é a primícia na ressurreição, de que ressuscitaremos num corpo glorioso. Ele dá aquele exemplo que eu comentei com os irmãos, em relação à igreja de Éfeso. Ele fala, por exemplo, ele menciona a igreja de Éfeso, que ele combateu. Puxa, se eu combati as feras, então em vão, se não tem ressurreição. Comentei isso com os irmãos numa das aulas na escola bíblica recentemente. Então nós conseguimos ver nesse capítulo ele fazendo essa defesa. E a partir do verso 17 ele diz o seguinte: e
Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, às vezes parece que nós não temos esperança da refulgente glória do Senhor vindo buscar a sua igreja. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e aquela esperança da glória, a esperança do nosso encontro com o Senhor, de ouvir o som do encontro triunfal, muitas vezes essa esperança é vazia no nosso coração. E qual é a prova disso? Quando nós colocamos o nosso coração nas coisas da terra, quando a nossa esperança é aquilo que o governo apresenta, é aquilo que a sociedade apresenta, é aquilo que o nosso trabalho apresenta, é aquilo que os nossos familiares apresentam, mas a nossa esperança não está em Jesus. Para muitos de nós, Jesus não é a esperança da glória, e esse é um sintoma muito grave, irmãos, muito grave, de que está muito próximo o Senhor voltando, de que muitos de nós talvez vamos perecer. Misericórdia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 8, nós vimos na escola bíblica semana passada, de que a carta ela foi escrita com a preocupação de Paulo com aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, para que aqueles irmãos estivessem diante de Cristo na sua vinda também com ele, Paulo. E em todos os capítulos de 1 Tessalonicenses, Paulo está falando a respeito da volta de Jesus no final de cada um dos 5 capítulos. Na primeira carta, Paulo está falando a respeito da vinda de Cristo em relação aos servos de Deus. Na segunda epístola, ele está falando em relação aos de fora. E no capítulo 5, Paulo, ele escreve o seguinte, a partir do versículo 8: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ele está falando no contexto da vinda do Senhor, onde está faltando fé, amor e a esperança em Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Nós não fomos destinados para a ira, mas Jesus morreu naquela cruz para desviar a mim e você da ira de Deus. E se Jesus morreu por isso, queridos, nós precisamos ter uma fé viva de quem crê, de quem sabe que Deus é real, de quem sabe que encontrará com o Senhor. O nosso amor não pode ser um amor capenga, que tropeça, que fraqueja, mas um amor que é sempre crescente, um amor a Deus, um relacionamento nosso com Deus e no amor ao próximo. Nós precisamos também entender que tudo isso é porque nós temos uma esperança, a esperança do nosso encontro com o Senhor, igreja. Nós, você, eu, todo servo de Deus precisa manter uma fé viva, um amor operante e uma esperança perseverante, cada um de nós, isso no capítulo 5, e aí no capítulo, pulando para a próxima carta, no capítulo 2, no capítulo 1, segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, Paulo diz o seguinte: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses,
em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Isso aqui é muito triste agora, irmãos. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São esses que lá em Mateus 24, que nós lemos, quando o texto diz assim: e todas as tribos da terra se lamentarão. São esses que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Será que o texto está falando de mim e de você? Será que é de você ou de mim que esse texto está falando? De quem não conhece a Deus, de quem não obedece ao Evangelho? Versículo 9: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição. É para sempre, irmãos. É para sempre. Eterna perdição. Longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Lembra de Romanos 3, 23? Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Lembra? O versículo 9 está falando que aquele que não conhece a Deus, não obedece à vida da fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, estará para sempre longe da face do Senhor. Para sempre. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Ou seja, quem crê, quem ama a vinda do Senhor, quem tem essa esperança, quando o Senhor retornar, ele vai se fazer admirável nisso. Vão ser esses que vão estar louvando como nós louvamos ainda agora, antes da palavra. São aqueles que vão estar com o coração cheio de alegria em ver o Senhor descer na sua refulgente glória. Nesses, o Senhor vai se fazer admirável na sua vida. Volte para Mateus 24, por favor. Agora, como então nós não desprezarmos a vinda do Senhor e nesse tempo do fim nós nos prepararmos para a volta de Cristo? Como? Eu enxergo no capítulo 24 de Mateus e no capítulo 25, que é a sequência do sermão escatológico do Senhor, eu encontro no que Jesus disse 12 conselhos bíblicos para o fim. 12. Primeiro, vá para o versículo 4 de Mateus 24. Primeiro conselho que eu enxergo do Senhor para o fim é nós seguirmos o verdadeiro Cristo. Quando o texto diz: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No verso 11 também
Olha o que o texto diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Avança um pouquinho para o versículo 23, por favor. E se aqueles dias não fosse... Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. O versículo 28, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, é uma menção à guerra final, onde, numa batalha final, o anticristo e seus aliados, os aliados do anticristo morrerão, e muitos corpos estarão mortos, e as aves do céu participarão do banquete dado pelo Senhor. Apocalipse fala isso, Apocalipse 19, e vários profetas fazem essa menção. Quando o Senhor retornar. Quando ele retornar, ele de fato ele estará aqui na terra, e com o assopro da sua boca ele vai destruir o anticristo, vai vencer, e muitos morrerão. São esses cadáveres aqui. E porque assim como o relâmpago sai do oriente e só mostra no ocidente, imagina, um relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, todo mundo vê, todo mundo vai ver Jesus voltando. Um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, todos verão. Então não tem como Jesus está ali, Jesus está aqui. Não, porque todos nós veremos o Senhor. E muitos têm se enganado achando que conhecem a Cristo. Como exemplo disso, como de falso Cristo, quando nós temos na nossa vida um foco muito grande em sinais e prodígios, quando nós temos um foco nisso, será que nós estamos seguindo a Cristo de verdade? Quando tem uma tolerância ao pecado, quando a gente bota panos quentes e deixa para lá, com o nosso pecado especialmente, nós não nos importamos. Ou quando a igreja não se importa. Quando nós queremos participar de uma inclusão, ou quando pessoas querem participar de uma inclusão, as igrejas inclusivas, por exemplo, não, poxa, isso aí, Jesus é amor, toda forma de amor é válida, então você pode ser assim, que Jesus te aceita, fica do jeito que você está amando, e queremos ser inclusivos, liberais. Isso não é a vida cristã, isso não é Cristo. Quando o foco são as obras sociais, isso também não é Cristo. Devemos fazer as obras como consequência daqueles que são salvos. Mas eu vejo, às vezes, alguns irmãos, até alguns pastores, que colocam o foco nas obras sociais e esquecem, por exemplo, da tarefa de evangelização. Igreja não é instituição social. Igreja é uma agência de expansão do reino de Deus aqui na terra. É diferente, esse é outro foco. Quando nós ficamos com aquilo de isso pode, isso não pode, pode usar isso, pode fazer aquilo outro, isso não é vida cristã, isso não é evangelho. Quando a graça de Deus ela é deturpada, nós damos pouco valor à graça e com o pretexto de estarmos na graça, nós nos lançamos ao pecado. A liberdade que Cristo conquistou para nós, nos libertando do pecado, faz com que muitos se tornem libertinos, sem vergonhas, português bem claro, achando que não tem nada a ver, que pode. Isso não é Jesus, isso não é Cristo. Quando o ensino bíblico é distorcido, quando o que pessoas de fora falam tem mais valor do que o que a palavra de Deus diz, isso não é Cristo. Quando se dá uma proeminência a um suposto espírito de profecia em determinados homens ou mulheres,
que registram em livros, que ensinam isso, e isso fica em pé de igualdade com a palavra de Deus. Isso não é Cristo. Não é Cristo. Quando tem comércio na igreja, a pessoa precisa participar de uma campanha financeira para alcançar algo, a promessa de alcançar algo, e se vende de tudo, até de feijão para curar a Covid. Isso não é Cristo. Isso não é a vida de fé. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16, e depois capítulo 4, versos 1 e 2, eu vejo como é importante nós nos firmarmos na verdade, seguindo Cristo verdadeiro. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Uma pausa. Essa é a verdade, o mistério da piedade, Cristo Jesus. Essa é a verdade. E Paulo diz que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Nós precisamos erguer, manter e exibir e viver a verdade que é Cristo. Essa verdade de que Ele se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, ou seja, ressuscitou, foi visto dos anjos, foi pregado aos gentios, pregado no mundo, crido no mundo e recebido acima na glória. Essa é a verdade da mensagem. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Em oposição à igreja, como coluna e firmeza da verdade, expressamente o Espírito Santo diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por causa do engano. Será que você não está enganado não? Achando que você está em Cristo? Será que eu não estou enganado não? Será que não temos seguido o engano do nosso coração de achar que a forma como nós enxergamos Jesus é o correto, não o que a Bíblia diz? Eu preciso me avaliar, irmãos. Você precisa se avaliar. De vez em quando eu escuto as reclamaçõezinhas de situações que não acontecem, que não são, e às vezes eu olho assim e fico vendo, poxa gente, será que a ficha ainda não caiu? O tempo que nós vivemos, a proposta que Deus tem conduzido o nosso ministério a caminhar, segundo o conselho que eu enxergo aqui, é o conselho que o evangelista Ailton nos deu na última quarta-feira, é de não ficarmos perturbados. Capítulo 24 ainda de Mateus, versos 6 a 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, não vos assusteis, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Se Jesus falou para nós não nos assustarmos, por que o nosso coração se turba? Por que nós ficamos com o nosso interior perturbado, conturbado com aquilo que nós temos visto, inclusive com a pandemia? Não tem sentido. Versículo 7 claramente fala: e haverá fomes e pestes, inclusive a Covid-19. Não vos assusteis, não vos assusteis.
João 14, versos 1 a 3, a palavra diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Terceiro conselho: seja consciente. Verso 9, o texto diz o seguinte: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Jesus avisou, irmãos, nós seremos perseguidos, odiados de todas as nações, inclusive no meio dos familiares que não servem a Cristo. Eu preciso estar consciente, você precisa estar consciente. A perseguição extrema que alguns sofrem fora do Brasil também será extrema aqui no Brasil, irmãos. Ou será que você não consegue enxergar isso? Esse cerceamento que nós temos do que pregar numa igreja, por exemplo, diante de uma igreja, que já aconteceu na Bahia há um tempo atrás, e que um pastor teve até que fazer um TAC, termo de ajustamento de conduta, para que ele pudesse, durante um mês, 30 dias no culto, nos principais cultos, se eu não me engano, ele fazendo uma declaração de que ele não era homofóbico, alguma coisa assim. Aconteceu recentemente uma pregação de um conhecido pastor nos Estados Unidos, um pastor que na época da pandemia, no início, ele bateu o pé firme contra o governo da Califórnia, dizendo que ele não ia parar de congregar com os irmãos, não ia fechar os locais de culto, os irmãos continuariam se reunindo, porque César não é o cabeça da igreja, mas Cristo. Pastor John MacArthur, recentemente, ele pregando pela liberdade da expressão, de dizer que a homoafetividade é pecado, segundo a palavra de Deus, e é pecado, sim. Por causa disso, vídeos com a pregação dele no YouTube, por exemplo, foram retirados como discurso de ódio. Aí você acha que isso não vai acontecer cada vez mais acirrado aqui no nosso Brasil? Me lembro de Gabrielzinho, de Guilherme Wendy, menino de Deus. Ele recentemente estava pregando o evangelho aos amiguinhos, e ele foi perseguido porque estava pregando Jesus Cristo. 8 anos que ele tem, não é? Se um menino de 8 anos é perseguido por pregar o evangelho, você acha que você e eu, marmanjões, nós não seremos perseguidos, irmãos? Já não somos, e seremos muito mais. Versículo 21 de Mateus 24: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Eu vejo em Mateus capítulo 5, versos 10 a 12, Jesus ele nos mostrando a importância dessa consciência. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse foi o terceiro conselho, sejamos conscientes. Quarto conselho: abandone o pecado. Abandone o pecado. Versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem muito servo de Deus que está na iniquidade, ou
melhor dizendo, tem muita gente que se diz servo de Deus na prática da iniquidade, iníquo, no meio do arraial. Eu era um desses. Iniquidade. 1 João 3, de 2 a 6. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Senhor. E qualquer que nele tenha esta esperança, qual é a esperança? De ver ao Senhor, como Ele é, face a face. Purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, ou transgride a lei, porque o pecado é iniquidade, transgressão da lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. E o peca aqui está querendo dizer, na verdade, aquele que está na prática do pecado, na iniquidade. Abandone o pecado, arrependa-se em nome do Senhor Jesus, confesse em sinceridade do seu coração, renda o seu coração em arrependimento ao Senhor, confessando qualquer prática do pecado, e abandone essa prática em nome de Jesus. O iníquo não herdará o reino dos céus. Quem está na prática da iniquidade não nasceu de novo, não é nascido de Deus. Arrependa-se, confesse a Deus e abandone o pecado em nome do Senhor Jesus. Quinto conselho, perseverança. No versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que quando vem a aflição, a dificuldade no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nós queremos parar de orar, parar de ler a Bíblia, meditar na palavra, parar de congregar, parar de nos reunirmos com os irmãos? Que perseverança é essa, igreja? Quando vem uma aflição, eu não posso por causa disso. A gente precisa tomar vergonha na cara. Estou falando de mim. Nós precisamos tomar vergonha na cara. Que perseverança é essa? De qualquer coisinha, eu não quero mais Jesus não, eu vou largar Jesus. Que negócio é esse? Eu não vou mais orar não, porque Deus não me atende. Deus virou Papai Noel por acaso? Eu não vou mais meditar na palavra não, porque eu sou toda vez confrontado no meu pecado, eu quero viver desse jeito. Eu não vou mais não participar dos cultos, porque a pregação, o pastor, o pregador, vem com confronto, vem ali apontando o meu pecado, parece até que ele sabe da minha vida. Pode não saber, mas o Espírito Santo sabe. Que perseverança é essa, irmãos? Que perseverança é essa, minha e tua? Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Quem é esse que há de vir e virá? O Rei Jesus. Lembra da canção? Virá o Rei Jesus. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Persevere em nome de Jesus. Vai valer a pena o encontro triunfal com o Senhor. Valerá a pena nós estarmos juntos dele, naquele grande dia, no glorioso dia. Vai valer a pena. Sexto conselho, pregue o Evangelho. Versículo 14 de Mateus 24. E este Evangelho do reino
será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por que o Evangelho é pregado, igreja? Por mim e por você. Nós é que temos de pregar a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Nós é que precisamos revelar Jesus Cristo para esse mundo, usando todas as formas possíveis, o boca a boca, a internet, o papel, o panfleto, seja o que for. Nós precisamos ser aqueles que vão pregar o Evangelho até o fim. Prega o Evangelho. O mundo precisa da palavra da salvação, dessa mensagem poderosa que alcançou o meu, o teu coração, que o mundo precisa ouvir. Nós precisamos pregar o Evangelho até o fim. Paulo, instruindo a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 4, dos versos 1 a 5, Paulo diz o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Pregar o Evangelho nesse tempo em que as pessoas amontoam para si pregadores, palestrantes, disfarçados de pregadores, muitas vezes, trazendo uma mensagem que vai trazer uma coceirinha no ouvido, que vai afagar o coração, que vai satisfazer a concupiscência, que vai fortalecer a prática do desejo pelo pecado, por aquilo que é errado. Nós precisamos pregar o Evangelho em contraponto a isso, até o fim. Sétimo conselho que eu enxergo aqui, naquilo que o Senhor Jesus falou, versos 37 a 39 de Mateus 24, é de mantermos o foco na eternidade. Mantenha o foco na eternidade. Mantenha o foco na eternidade. Os pés e as mãos estão aqui na terra, mas a mente e o coração lá na eternidade com o Senhor. Diz assim o texto: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E é interessante que, na prática, nos dias de Noé, lá em Lucas, Lucas acrescenta, nos dias de Ló também, nós vemos a necessidade, o foco na necessidade, quando está aqui, comer é necessidade, todos nós precisamos comer. O bebiam aqui, não é o beber a água que você precisa para a manutenção do seu corpo, mas é o beber, o goró mesmo, beber o goró, é querer beber por prazer, ter o foco no prazer, no desfrute, ter o foco nisso. E quando o texto fala aqui, casavam e davam-se em casamento, lá em Lucas, mencionando sobre Ló, inclui sobre plantavam, compravam, vendiam, está falando dos projetos. O foco está nas necessidades humanas, o foco está nos prazeres da vida, e o foco está nos projetos pessoais, e não na eternidade. E por isso, porque o foco vai estar nessas coisas terrenas, é que muitos vão perecer. Muitos vão perecer porque o foco não permanece no Senhor. Olha o que Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4 nos diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, como Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima,
e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E o texto continua mostrando para mim e para você: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mantenha o foco na eternidade. 8º conselho: vigie, vigie. Versículo 40 de Mateus 24. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Vigie. Você cuida da sua vida espiritual? Você cuida da sua vida espiritual? Você zela pela sua vida espiritual? Você zela pelo teu relacionamento com Deus? Ou você é negligente, displicente, focado nas coisas da terra e deixando de lado que haverá aquele grande dia? Vigie. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Aquele dia não pode nos surpreender, irmãos. Aquele dia virá como ladrão? Sim, para o ímpio, para aquele que não aguarda a vinda do Senhor, para aquele que ainda está em trevas, mas para mim e para você não. Então não ande desatento. Cuide de você mesmo. Cuide da sua vida espiritual. Cuide do altar do teu coração. Vigie. Você precisa vigiar. Pastor Júlio não tem como vigiar o teu coração. Pastor Marconi não tem como vigiar o teu coração. Eu não tenho como vigiar o teu coração. Pastor Alan não tem como vigiar o teu coração. Nenhum irmão tem como vigiar o nosso coração. Nós é que precisamos vigiar. Vigie. 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 9º conselho: mantenha viva a expectativa pelo retorno do Senhor. Versos 44 até o final do capítulo. Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Uma pausa. Para que eu esteja preparado, é porque eu estou aguardando, amém? Se eu não estou aguardando, eu não me preparo. Se você está aguardando uma visita chegar na sua casa, você vai se preparar para essa visita. De repente passar um café, fazer um bolinho, dar uma arrumadinha na casa, de repente na bagunça que os filhos fizeram. Você vai deixar a casa organizada, porque você está na expectativa daquele encontro. Você está preparado. Só que muitas vezes nós não fazemos isso na nossa vida espiritual. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aqueles mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá. Uma outra pausa. Você pode não falar com os teus lábios, mas talvez no teu coração é exatamente assim: Jesus vai demorar a voltar, vou viver do meu jeito. Louco! Se hoje pedirem,
A tua alma, para onde ela vai? Qual o destino da minha e da tua alma? Se hoje for o último dia da nossa vida, Jesus vai demorar a voltar. Eu não falo não, eu até louvo com os irmãos, né? Que Jesus vai voltar. Ó Pai, eu quero tanto ver, mas para mim vai demorar, eu vou vivendo minha vida. Hipócrita, se eu for assim, se você for assim, hipócritas seremos se agirmos assim. Nós precisamos aguardar a vinda do Senhor, mantendo viva a expectativa do retorno de Cristo, irmãos. É algo que precisa arder em nós. Hebreus, capítulo 3, continuando, já vou deixar Hebreus, mas continuando aqui o capítulo, verso 49. E começaram a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separa-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É hipócrita quem age assim. Hebreus 3, 6. O capítulo começa falando de Moisés, como Moisés foi fiel na missão que Deus o deu, de libertar o povo, de conduzir o povo, de estabelecer o tabernáculo, de organizar a nação. E fala que Moisés foi fiel na casa de Deus. Aí quando vai falar de Jesus, o texto diz o seguinte: mas Cristo, em contraponto a Moisés, como filho e não como servo, que era Moisés, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Você e eu somos parte da igreja de Cristo, casa do Senhor, se tão somente nós mantermos viva a expectativa pelo retorno do Senhor. Se você não ama a vinda do Senhor, você não passará a eternidade com Ele. É simples assim, irmãos. Está na Bíblia. Acorda, em nome de Jesus. Ame a vinda do Senhor. Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, quando ele fala de que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, e ele diz que desde agora já estava o Senhor tem preparado para ele a coroa da vida, que ele dará a não só ele, a Paulo, mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Nós precisamos manter a chama acesa em nós pelo retorno de Cristo. E não ficar chateado porque tem pregação falando sobre a volta de Jesus, porque tem louvores falando sobre a volta de Jesus. Vai se converter em nome de Jesus. Arrependa-se. Se você despreza a volta do Senhor, você ainda é filho do diabo. Você não é filho de Deus. Se você se incomoda com assuntos sobre a volta do Senhor, você não ama a vinda dele, você não é dele ainda. Mas ainda é tempo de você se arrepender e render o seu coração a Jesus. Ainda é tempo. 10º conselho, capítulo 25 agora. Fechamos o capítulo 24. 10º conselho, dos versos 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Uma pausa. O que simboliza a lâmpada? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Amém? E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite, símbolo do Espírito Santo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Espírito Santo com palavra de Deus. Não é só Espírito Santo, é Espírito Santo na lâmpada. Na lâmpada. Mas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, um grito, um brado. Aí vem o noivo sair-lhe ao encontro.
Você aguarda ouvir esse brado? Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Palavra. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Palavra de Deus, sem o discernimento do Espírito Santo, não vai te ajudar a viver para a glória de Deus. Não adianta se encher da palavra se você não tiver o Espírito Santo para te dar discernimento e para implantar a palavra no teu coração. Você precisa da palavra de Deus e do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. A botija de azeite precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que elas precisavam do azeite? Para quê? Era para fazer comida? Era para ungir alguém? Para que era o azeite, irmãos? Para iluminar, para que a lâmpada iluminasse. É o Espírito Santo nos dando a direção para o que nós fazermos nesse tempo do fim, conforme a palavra. Nós precisamos disso. Mas continua o texto. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E quem não estava preparado? Quem tinha pouco do Espírito Santo na sua vida? Quem não estava cheio do Espírito Santo? O que aconteceu? E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Qual é esse 10º conselho? Você precisa ser conhecido de Deus. Jesus não interpelou elas: porque vocês não tinham azeite. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou: não conheço vocês, eu não te conheço. Jesus falou algo a respeito disso também, lembrando que a lâmpada simboliza a palavra de Deus. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Parece até aquele de Mateus 24, 12, os que estão na prática da iniquidade, por isso que o amor esfria. 11º conselho, penúltimo: sirva com zelo. Sirva com zelo. Sirva em amor. O verso 14 do capítulo 25. Porque isto é também, ou seja, porque Jesus está explicando que ele acabou de falar das 10 virgens. Ele acabou de falar da negligência daquelas que negligenciaram o azeite, ter estoque de azeite. Ele começa explicando por quê, versículo 14, por quê, o que ele acabou de falar. Isto é também, ele vai dar outro exemplo de negligência, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel,
sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, algumas versões, preguiçoso, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Negligência. Romanos 12, versos 11 e 12. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Nós não podemos ser negligentes, nós precisamos servir com zelo. O último conselho, 12º, ame ao próximo. Versículo 31 de Mateus 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. 1 Pedro 4, versículos 7 a 8 diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Nós precisamos aguardar a vinda do Senhor, desejar ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Só que como fazer isso? Seguindo esses 12 conselhos do Senhor Jesus, para mim e para a tua vida. A palavra diz aqui no capítulo 24, nós lemos inicialmente, no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Essa glória, agora eu não me lembro, se não me engano, em Lucas, perto de onde o Senhor fala sobre, vai falar sobre a transfiguração no monte, a palavra fala que Jesus virá na sua glória. Lembra de Paulo, quando Paulo ele estava no caminho de Damasco e ele tem um encontro com o Senhor, aquela luz gloriosa. Lembra do próprio Jesus na transfiguração, a glória do rosto do Senhor resplandecendo e da sua roupa. Lembra de João em Apocalipse 1, quando ele vê o Cristo glorioso e ele vê o rosto do Senhor como o sol que brilha mais que o meio-dia, os seus olhos como chama de fogo, a sua voz como de muitas águas.
seus pés como latão reluzente, seus cabelos brancos como a lã, se eu não me engano. E quando ele vê o Senhor, ele cai morto diante do Senhor. Essa é a glória de Jesus, a glória dos anjos. Lembra, por exemplo, quando Jesus ele nasceu, estavam os pastores no campo, e os pastores no campo começaram a aparecer um anjo e dar o recado de que naquele dia havia nascido o Salvador do mundo. Aí de repente eles veem um clarão, um resplendor no céu, de muitos anjos, da miríade de anjos, aquela coisa gloriosa, a glória dos anjos, e eles cantando glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. A glória dos anjos, a glória de Deus. Lembra, por exemplo, das visões de Ezequiel, a visão do Senhor, a visão de Isaías. Lembra de Apocalipse, a visão do trono de Deus. Jesus virá na sua própria glória, na glória dos anjos e na glória do Pai. Como nós vamos aguardar a vinda dele? Como nós vamos encarar essa vinda gloriosa do Senhor? Lamentando ou nos alegrando? Porque finalmente chegou o nosso Rei Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, te dou graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela perseverança deles. Obrigado, Senhor, pela tua promessa de vir nos buscar. Ajuda-nos, Senhor, a nós mantermos o foco, a nós desejarmos isso, a nós vivermos como verdadeiros cristãos, como aqueles que aguardam a tua vinda, Senhor. Que essa palavra ela fique selada no nosso coração, que ela gere transformação em nós e que dê muito fruto para a sua glória, Pai. Ajuda-nos a, da forma correta, a nós aguardarmos o Senhor Jesus vir nos buscar, e que tudo isso, Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós oramos gratos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.